Primeiro, boa noite a todos, novamente. Agora, oficialmente aberto aí o nosso encontro, né? Inicialmente, eu já gostaria novamente de agradecer as palestrantes pelo aceite ao convite aí de trocarmos este conhecimento nesta noite. Agradecer a todos os presentes que se inscreveram, né, que de alguma forma entendem a importância de a gente discutir sobre essas temáticas, né, e a melhoria desses processos aí na questão do controle de infecção extra-hospitalar. Em nome da diretoria, também agradecer aí aos nossos apoios, que sem eles a gente não consegue conduzir esses encontros, que é a DEGNA, que a gente fala que é o braço direito e esquerdo da gente, da PSI, a Marilene e o Randolfo. Agradecer também ao nosso patrocínio, ao nosso parceiro, que é a CNPH, que todos os encontros estão conosco aí também nos apoiando, né, para ir garantindo que esses encontros aconteçam. Antes de contextualizar sobre o encontro, eu queria me apresentar um pouquinho também, depois apresentar minha parceira da noite, que é a Fabiana. Eu sou o Aurivan, eu sou enfermeiro de formação, sou membro da diretoria da PSI, estou na 4ª gestão aí com a diretoria. Atualmente eu sou docente do Mackenzie e também sou assessor técnico de vigilância e enfermagem na Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, que é uma organização social aqui atuante no território da Zona Norte, né? E aí a gente faz uma gestão dos serviços de atenção em unidades básicas de saúde, e aí, obviamente, eu tenho bastante conflito de interesse sobre o tema, porque ele é bem pertinente também na minha atuação de momento, né? E aí eu quero abrir também para a Fabiana se apresentar, fica à vontade, Fabi. Obrigada, Livão. Então, boa noite, eu sou a Fabiana Vasques, eu sou enfermeira, especializada em epidemiologia hospitalar, em controle de infecção, atuo no Hospital da Asa 9 de Julho e já tive uma experiência de trabalhar por uns 3 anos na atenção aí, de home care, né? Então, fazendo prevenção de infecção, que realmente é interessante, é um mundo à parte, né, se a gente quebra paradigmas, muitos paradigmas da questão aí que a gente vê em hospitalar, então é uma temática aí bem interessante, acho que todos vão gostar. Perfeito. E aí, só para contextualizar um pouquinho do nosso controle hoje, falando um pouco de infecção extra-hospitalar, né, quem me conhece sabe que eu sou defensor né, Fabiana, nos encontros da PSI, eu sempre discuto essa questão da importância da gente discutir sobre o controle de infecção no extra-hospitalar, e não só pela questão, obviamente, do meu interesse, pela atuação do momento. Tive alguns encontros, até no nosso último congresso, com alguns profissionais discutindo sobre essa importância da gente expandir sobre essas discussões, levar isso para mais ambientes de discussões, né, na verdade. Hoje a gente entende muito sobre a carência que a gente tem mesmo de literatura, né, de discutir esses processos. A gente está muito vinculado ao controle de infecção hospitalar, e aí, quando a gente encontra algumas literaturas, ainda assim são muitos em serviços muito próximos de hospital, por exemplo, em hemodiálise. Quando a gente aprofunda um pouquinho mais para a atenção primária, a gente vê ainda uma maior escassez, na verdade, de literatura, de referencial teórico para embasar as práticas da gente, por exemplo, pensando numa unidade básica de saúde, né? Eu discuti isso também na pauta, quando a gente pensou no assunto, e eu não sei se é de conhecimento de todos, mas, por exemplo, o nosso município de São Paulo, ele estendeu para as unidades básicas de saúde, há pouco tempo, a questão da acreditação agora nas unidades básicas de saúde, né? Então, a gente tem aí no município hoje mais de 300 unidades básicas de saúde, passando pelo processo de acreditação da ONA, que aí a gente traz muito a questão da prática de segurança do paciente, em paralelo à discussão de controle de infecção, né? E aí, com essa vinda da acreditação, a gente percebeu ainda mais a questão da fragilidade, né? O que fazer, como que eu faço, né? Que prática que eu desenvolvo de controle de infecção no ambiente ali da atenção básica, atenção primária. E aí, por conta disso, eu acho que a gente, enquanto sociedade, associação,
tem que trazer esse assunto para a gente discutir mais e aprofundar esses assuntos, né? Então, a gente começa hoje aí com um pontapé inicial, obviamente com um planejamento e com um pensamento de expandir isso, né? Então, para a gente iniciar o encontro, a gente vai começar com a primeira palestrante, que vai falar sobre as novas tendências e perspectivas na atenção primária em saúde, que é a professora Roseli Morales de Figueiredo. A Roseli é enfermeira, professora titular do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos, o FISCAR. Muito obrigado novamente, doutora Roseli, fique muito à vontade. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Vou compartilhar aqui minha tela, um minutinho só, por favor. Desculpa, só antes de te atrapalhar, doutora Roseli, acho que só reforçar para os participantes que durante a apresentação podem mandar perguntas aí pelo chat, que eu e a Fabiana vamos fazendo esses compilados para depois, no final, a gente fazer uma mesa aí de discussão com os palestrantes, tá? Perfeito. Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o convite. É um prazer participar das atividades da PECI. Também já fui da diretoria da PECI algumas gestões anteriores e a gente sabe que é um trabalho muito primoroso e atende um público cada vez maior, ainda mais agora nesse formato virtual, né? Atinge pessoas de todo o país, de fora do estado de São Paulo, inclusive. Bom, eu queria falar um pouquinho com vocês que eu concordo plenamente com a introdução que o Ivan fez, que como nós tiramos a assistência à saúde exclusivamente do hospital, e cada vez mais se faz assistência à saúde nos diferentes cenários, né, quer seja na casa, no ambulatório, na atenção primária, e não faz sentido a gente não pensar em levar para esses espaços também a prevenção e controle de infecção. A ideia, então, é discutir um pouquinho com vocês essa temática. Só um minutinho, porque ele não pareceu que está meio travadinho aqui. Dá um clique na janela e depois vai com a seta do teclado para a direita. Aí, foi. São as nossas truques, né? Bom, eu declaro que eu não tenho interesse, não tenho conflito de interesse com esse conteúdo, e resgato também a mesma fala do Aurivan, dizendo que toda a nossa trajetória, né, toda a literatura, tudo o que a gente encontra falando sobre prevenção e controle de IRAS, é tradicionalmente orientado para paciente agudo e hospitalizado, né? E a gente já percebeu há bastante tempo que o método de trabalho utilizado no ambiente hospitalar não dá para ser aplicado de forma automática em nível ambulatorial ou comunitário. E com isso, a gente chega à conclusão dos desafios que nós temos para trabalhar com prevenção e controle de infecção na atenção primária. Quais são, então, esses desafios? Particularmente, as comorbidades, né? Um paciente da atenção primária, normalmente, ele tem uma variedade grande de doenças, ele não é um paciente agudo, ele, na maioria das vezes, é um paciente crônico. A necessidade da inclusão de familiares na equipe, porque o familiar está participando o tempo todo dessas consultas. A cronicidade, né, do usuário, ele acaba voltando para a unidade, tem alguns que até semanalmente, diariamente, então é um paciente que é muito difícil você calcular o período em que ele esteve na unidade. O uso excessivo de antibióticos empíricos, essa é uma outra questão que me é muito cara, porque quando a gente pensa no ambiente hospitalar, a gente já vê a dificuldade que nós temos de recurso ambulatorial. Quando a gente sai do hospital, isso fica ainda mais marcante, né? Então, o uso de antibióticos empíricos é realmente uma prática muito frequente, particularmente devido à redução do acesso aos laboratórios. As dificuldades conceituais de IRAS, porque esse paciente, esse usuário, não tem alta, né? Ele não tem um período, ele vai, ele volta. Infecções assintomáticas que também surgem nesse cenário, a inexistência de sistemas de vigilância epidemiológica e de profissional de controle de infecção na atenção primária,
e, particularmente, poucos estudos, né? Pouco se sabe como lidar e o que produzir nesse cenário. Pensando nisso, né, nessas dúvidas que a gente elencou, em 2014, a professora Maria Clara Padovese e eu escrevemos esse artigo, um artigo de reflexão, onde a gente tentou estabelecer, segundo o nosso conceito, baseado na literatura, evidentemente, componentes essenciais para a prevenção de controle de infecção na atenção primária à saúde. Esse documento existe, ele está disponível, publicado na revista da Escola de Enfermagem da USP, e ele ainda é extremamente útil mesmo, já comemorando quase 10 anos de vida. No mesmo sentido, a Organização Mundial de Saúde também produziu um documento mais recentemente, falando quais são os requisitos mínimos para se trabalhar em prevenção e controle de infecção na atenção primária. Os padrões necessários, né, para você poder conseguir mensurar e conseguir avaliar os riscos e os resultados obtidos. Na sequência também, a Organização Mundial de Saúde produziu esse outro documento, onde ela desenvolve uma ferramenta onde você pode avaliar quais são esses requisitos e como tem sido a adesão desses requisitos pela equipe. Você consegue mensurar através de auditorias e um checklist, era muito o que nós precisávamos também, né, de uma ferramenta específica para a atenção primária. E essa ferramenta, ela é estruturada em 8 sessões, que refletem os 8 componentes essenciais do Programa de Controle de Infecção estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. E os requisitos mínimos necessários para isso, eles estão divididos em 26 indicadores. Esses indicadores são baseados em evidência científica e no consenso de especialista. Mas o que eu chamo muita atenção, que acho que ainda é o que nós temos de maior dificuldade, são as auditorias sobre esses processos. A gente ainda até já avançou um pouco no estabelecimento dos processos, na criação de manuais e guias, ainda muito longe do ideal, mas a gente já caminhou um pouco. Agora, a questão das auditorias, você conferir se as pessoas estão fazendo na sua prática diária isso que foi estabelecido, ainda é um ponto muito frágil, particularmente porque nós não temos obrigatoriedades de profissional de área de controle de infecção trabalhando na atenção primária. Nós temos poucos exemplos mesmo disso no nosso país. E aí uma parte desse instrumento, né, que avalia esses requisitos, ele fala exatamente isso, essa pergunta. Uma dos itens, né? Existe uma pessoa treinada em prevenção e controle de infecção de referência disponível na sua unidade de atenção primária? Eu não conheço nenhuma unidade aqui na minha região que tenha esse profissional. Aí ele é um pouco mais suave, né? Há pelo menos um profissional treinado em prevenção de controle de infecção disponível no próximo nível administrativo, por exemplo, no distrito regional, para supervisionar as atividades do Programa de Controle de Infecção de sua unidade? Ainda está longe disso. A gente tem alguns locais que já começam a se estruturar, mas ainda num modelo mais de construção de documentos, construção de manuais, que é essencial, mas que ainda tem uma distância grande para a gente ter uma pessoa disponível, que você possa acessar de qualquer forma, tirar dúvida no momento em que você precisa, lá na ponta, né, lá na atenção primária. Um dos outros componentes desse documento são os protocolos de medidas preventivas. E a gente vê que, nesse aspecto, é até mais fácil a gente entender por que isso está um pouco mais organizado, um pouco mais avançado. Eu acredito que é porque é muito semelhante com o que a gente já faz no hospital, né? Nós prevemos que não existe, nesse momento de
de medidas preventivas, embora elas sejam distintas na forma de aplicar, mas a sua concepção é a mesma, ou seja, higiene de mãos, né, básico, desinfecção de dispositivos e equipamentos, limpeza ambiental, gerenciamento de resíduos de saúde, injeção segura, uma coisa que a gente tem muito para estudar ainda, proteção e segurança do profissional da área de saúde, técnica asséptica, triagem de pacientes sintomáticos, um aspecto importantíssimo e que talvez tenha sido um pouco mais reconhecido, né, depois da pandemia, as pessoas ficaram um pouco mais atentas que isso pode acontecer na atenção primária, e a precaução padrão e baseada em transmissão. Os demais componentes, só para a gente ter uma ideia, se referem à educação e treinamentos, vigilância de IRAS e a aplicação de estratégias multimodais na implementação de intervenções, aquela coisa de trazer o material pronto, de não ter treinamentos, ou ter treinamentos muito monótonos, né? Isso a gente precisa aprender com os hospitais, a gente já avançou no hospital, a gente trabalha muito com simulação, com estudo de caso, e na atenção primária não precisa ser diferente. O monitoramento, a auditoria e feedback para a equipe, a carga de trabalho, isso é um aspecto muito relevante, particularmente para nós da enfermagem. A gente tem visto cada vez mais o profissional absolutamente sobrecarregado, e quando a gente chega com uma ideia super legal de trabalhar com prevenção e controle de infecção, a primeira reação é: mais alguma coisa para eu fazer, eu não dou conta, né? E eles começam, primeiro é um mês amarelo, depois é um mês roxo, depois é não sei, e assim, as demandas chegam de cima e as pessoas têm que absorver. Então, assim, quando a gente chega falando de controle de infecção, eles falam: não quero agregar mais nada, porque eu não dou conta de fazer nada mais. E a carga de trabalho e a equipe e a capacidade da unidade é um aspecto que precisa ser revisto. Bom, o último item aqui desse slide, para mim, é muito peculiar, porque na minha realidade aqui, é muito precária a questão da infraestrutura predial e de equipamentos. Eu sei que a cidade de São Paulo é uma cidade imensa e, portanto, deve ter uma diversidade, unidades que atendem muito bem esse requisito, unidades que talvez não tão bem, mas eu chamo a atenção para o interior do estado, para cidades menores, como é São Carlos, onde eu vivo, em que muitas dessas unidades da atenção primária são unidades improvisadas, são prédios alugados, são prédios adaptados, muitas vezes são casas. A gente já chegou a ter a unidade de saúde da família, onde a recepção era na garagem de uma casa. E com isso, as dificuldades de você ter infraestrutura adequada e equipamentos é muito gritante. Então, essa é uma outra característica, particularidade da atenção primária. Ainda nesse sentido de organizar e de propor estratégias de programas de prevenção e controle na APS, a gente vê que a Anvisa, quando lança o manual, o seu Programa Nacional de Controle, ele alerta que essas medidas devem ser adotadas em todos os serviços de saúde, tanto no âmbito hospitalar como na atenção primária, na assistência domiciliar, no ambulatório, ou seja, onde houver prestação de assistência a pacientes, reforçando o que a gente tem dito até agora, que o cenário onde assistente acontece não é tão relevante. O que é relevante é o que é feito naquele local, que tipo de risco ocorre ali, que tipo de exposição o paciente, o usuário está sujeito naquele espaço. Ainda no mesmo documento, a gente vê que é esperado a promoção e educação e a qualificação em programas de controle de infecção em todos os níveis de gestão e assistência. Elaborar materiais e cursos com orientação para treinamento em programa de controle de infecção, em prevenção e controle de infecção dos profissionais dos serviços de saúde, e especialmente na atenção primária, é uma das metas previstas no documento. Elaborar cursos voltados para outros profissionais de serviços de saúde. Isso é uma verdade muito gritante na atenção primária, onde se trabalha com o agente comunitário de saúde, que não tem uma formação em saúde,
e ele fica numa situação, muitas vezes, realiza visita domiciliar, sem ter esse conhecimento mínimo de transmissão de micro-organismos de riscos, gerando ou aquele uso exagerado de equipamentos de proteção desnecessários, ou muitas vezes riscos de exposição ocupacional. Além disso, a gente pode pensar que o papel da atenção primária no controle de IRAS, ele pode ter ainda dois olhares, né? O olhar que a gente estava tentando falar um pouquinho até agora era o papel direto da prevenção de controle de infecção, mas a gente tem também o papel indireto, ou seja, quando uma atenção primária é bem feita, a gente está prevenindo infecção. Como? No papel direto, a gente já reconheceu que ainda é muito incipiente, que a gente não conhece a magnitude do problema em todo mundo, a gente não conhece muito bem a necessidade a gente sabe que precisa levar conhecimento para a APS, mas a gente não sabe que conhecimento, qual a necessidade. A gente sabe também que existe uma diversidade importante sobre o risco de infecção entre os diferentes usuários. Então, é muito difícil você criar uma regra aplicável a todos. Além de poucos guias de recomendações consensuais para programa de IRAS para estas unidades. Mas, quando falamos no papel indireto, a gente vê que a APS pode realmente fazer muita prevenção de infecção. Como? Primeiro, prevenção de doenças gerando reduções de internações desnecessárias. Cada vez que a gente coloca um usuário, torna um paciente para dentro de um hospital, a gente está aumentando o risco desse paciente contrair uma IRAS, porque a gente sabe que no hospital esse risco é muito elevado. Então, se eu consigo ter uma grande resolutividade na APS, eu estou também, além de qualificando o meu serviço e a situação desse paciente, eu ainda estou reduzindo a infecção porque estou expondo menos pessoas ao ambiente hospitalar. Além disso, eu posso garantir, através de diminuir a infecção, garantindo acesso oportuno aos serviços de saúde, porque é a porta de entrada do SUS, né? A principal porta de entrada. Então, se eu tenho uma assistência adequada ali, eu resolvo o caso dele ali. A prevenção de internações por condições sensíveis da APS, então, é mais ou menos o mesmo caso que a gente estava falando. E a redução de expostos à hospitalização, que é o maior gerador de IRAS. Ainda no papel indireto, uma outra questão muito frágil, particularmente na minha região, é o sistema de referência e contra-referência e vigilância pós-alta de IRAS. Por exemplo, infecção de sítio cirúrgico, particularmente em pós-parto, cesáreo. A gente tem ainda muita dificuldade nessa comunicação. Se essa comunicação funcionar muito bem, é uma prevenção de IRAS muito importante. O usuário, quando sai do hospital e vai ter o seu retorno no ambiente ambulatorial, no ambiente da atenção primária, caso seja identificado alguma questão de risco, algum indício, algum sinal de IRAS, essa comunicação com o serviço de origem poderia funcionar melhor. A gente tem ainda um papel de monitoramento da disseminação de multiresistente entre instituições e comunidade. Então, é aquele usuário que ora está internado, ora está na atenção primária. Lá, quando ele está internado, ele fica em precaução de contato, porque ele está colonizado com multi-R. Hora que ele vai para a APS, ele fica no meio de todo mundo, com a família e tudo, porque a APS é a APS, não é hospital, funciona diferente. A outra questão, imunização evitando hospitalização. Então, o papel da APS na prevenção de infecção, fazendo a imunização, é altíssimo, porque reduz as complicações que levariam à internação. E, por último, ainda, o empoderamento de indivíduos e das famílias, que é um elemento importante para a prevenção de IRAS. Você tem um usuário que vai e volta, você tem oportunidades de orientá-lo, de conversar, diferentemente do hospital, que é um período de internação, e vai embora. Bom, mas ainda assim a gente pode perguntar, eu quero começar a trabalhar com esse tema na minha região, na minha cidade, mas por onde eu começo?
E, como sempre, né, a lei do óbvio e do simples é que vale a pena. Eu começo daquilo que é mais simples, daquilo que é menor, daquilo que é mais fácil, e aquilo que gera grandes mudanças, gera grande eficácia. Então, os componentes que a gente já retomou lá atrás, mas a gente pode reforçar aqui, é a questão da adoção de medidas das precauções padrão. E agora, essa frase até que ficou um pouco sem sentido, com essa pré-pandemia, as pessoas tinham muita resistência no uso do álcool na APS, eles já tinham uma insistência de que higienizar a mão tinha que ser com água e sabonete, né? E a higienização com produto alcoólico era uma coisa colocada assim como muito difícil, muito eventual. Agora isso mudou um pouco, mas é uma medida que a gente pode muito bem reforçar na atenção primária. A etiqueta respiratória, então você tem a recepção da atenção primária, né? A primeira pessoa que recebe o usuário e ela tem que ter essa sensibilidade, esse treinamento de investigar qual é a história desse paciente, se ele tem algum quadro respiratório, oferecer uma oportunidade para ele de um lenço descartável, uma solução alcoólica para higienizar as mãos, uma máscara, acondicioná-lo para esperar em um ambiente separado, o uso de equipamento de proteção, a área física e cuidado ambiental e o manejo de resíduos. Não tem nada diferente do que já é feito, às vezes é um refinamento daquilo que já é feito. Essa foto aqui eu ponho sempre para ver, para mostrar nossas diversidade, né? Eu não sei como está nos outros municípios, ou no município de São Paulo, mas muitos locais ainda solicitam que as pessoas, os diabéticos, acondicionem as suas seringas de insulina dentro de garrafas PET, para depois levar para a unidade, e não descartar diretamente nas caixas de pérfuro cortante. Essa é uma prática também que merece um pouco mais de investigação, se isso é realmente a medida mais correta. Trabalhar com precaução específica, né, contato, gotícula, aerossol, a gente tem muitíssimos casos de tuberculose na atenção primária, a precaução de contato, como eu disse, tem essa transição do paciente internar e sair, então como é que a gente lidaria com isso na atenção primária, o cuidado com medicamentos imunobiológicos, a saúde ocupacional, a educação permanente, e vamos aí para aquela nossa fragilidade de novo, né, as auditorias, não adianta nós estabelecermos uma série de rotinas se isso não é checado, se isso não é revisto. A capacidade de respostas rápidas para surtos e pandemias ficou mais do que provado que é um ponto importante para a atenção primária. Então, também faz parte da formação das pessoas, do investimento que é feito com educação e serviço, trabalhar estimulando e capacitando as pessoas para que essas respostas sejam rápidas. E o engajamento do paciente e família. Outro aspecto que a gente destacou o tempo todo aqui é a falta de material, a falta de pesquisas, a falta de conhecimento sobre o que acontece nesse aspecto na atenção primária. E pensando nisso, né, enquanto professor, docente de uma universidade, a produção de conhecimento também faz parte da obrigação do profissional controlador de infecção. E é isso que eu queria compartilhar com vocês rapidamente, algumas das experiências que nós tivemos aqui na universidade. Primeiro, a gente tem que dimensionar de que APS a gente está falando, né? Nós estamos falando de uma unidade muito diferente dessa hospitalar aqui. Então, quando pensamos em processamento de produtos, acondicionamento de produtos, não é disso que a gente fala, é disso, né? São coisas muito mais simples, muito mais básicas. O material mais complexo que a gente tem nas unidades de atenção primária aqui é o material de odonto, né? De odonto clínico ainda, não é nem de odonto especializado, porque está em outro nível de atenção. Baseado nisso, o primeiro documento que nós trabalhamos, o primeiro produto que nós tivemos nesse sentido, foi a adaptação dos indicadores de processamento de produtos para a saúde, desenvolvidos pela professora Kazuko e colaboradores para o ambiente hospitalar, né? Nós fizemos uma adaptação
e para o ambiente da atenção primária. Então, nós adaptamos aquele roteiro, aquele checklist que ela desenvolveu para avaliar como anda o processamento do produto para a saúde nas unidades. Então, lembrando que a área física são questões muito diferentes, proximidade, necessidades, e quando a gente fala no ambiente hospitalar, fica muito claro quais são os riscos, como a pessoa deve se comportar. Quando a gente fala num ambiente como esse, ainda surgem muitas dúvidas. E baseado nisso, foi esse segundo trabalho que nós fizemos. Quais as barreiras para a adesão às precauções que existem na atenção primária? Então, nesse trabalho, nós fizemos um grupo focal com profissionais da enfermagem e também com agentes comunitários de saúde, para descobrir, para investigar, para que eles falassem a respeito do que eles consideravam risco de infecção, quais as preocupações que eles tinham sobre esse aspecto. E o que nós chegamos à conclusão foi que existe uma baixa, isso, gente, foi feito pré-pandemia, tá? Então, pode ser que hoje a concepção tenha tido alguma mudança, né? A baixa percepção de risco, a principal questão deles era que paciente que vai para a atenção primária não tem doença grave, então ele não oferece risco de infecção, nem risco ocupacional. Identificam também a falta de treinamento nesse tema, ninguém recebe treinamento sobre precaução, a falta de formação do agente comunitário e da equipe de higiene em aspectos de transmissão de infecção, e limitação da estrutura física, de materiais e de insumos. Esse artigo também traz uma grande inovação, que é a percepção vinda do próprio profissional, né? Não é uma percepção que foi observada ou que foi colhida, é uma percepção que foi dita por quem trabalha lá, foi sentida por quem trabalha na atenção primária. Um outro material que nós trabalhamos também, um outro projeto de pesquisa, foi o desenvolvimento de um instrumento para mensuração do conhecimento sobre precauções na atenção primária. Então, esse documento é um questionário que você pode utilizar para fazer um diagnóstico local, na sua unidade, na sua cidade, e com isso você pode identificar quais são as principais lacunas de conhecimento e fornecer essas estratégias educativas para sanar essas lacunas. Ou você pode utilizar esse instrumento para avaliar estudos pré e pós-intervenção. Avalia o conhecimento antes, faz uma intervenção e avalia o conhecimento depois. Foi mais ou menos o que nós fizemos nesse outro estudo. Esse estudo aqui foi baseado parcialmente naquele estudo do instrumento, e foi desenvolvido um material educativo importante, que manteve aqueles mesmos temas que foram identificados pelo grupo focal, ou seja, ele atendia, ele respondia às inquietudes e dúvidas dos profissionais da atenção primária mesmo, e esse material era um curso, um material educativo, onde nós fizemos um ensaio clínico em que avaliamos primeiramente o conhecimento por meio daquele instrumento anterior, e depois disso fizemos o curso e aplicamos o questionário de novo para avaliar o conhecimento. Num grupo controle, ele não recebeu o material educativo, e o grupo intervenção recebeu. Foi considerado muito significativo o ganho de conhecimento, e também nós passamos por um processo de validação desse material. O material educativo está disponível nesse endereço, se alguém tiver interesse em utilizar, ele está lá gratuito, disponível. Bom, para finalizar, o que eu poderia dizer, então, da relevância, da importância da atenção primária para aumentar, para instigar nosso investimento de tempo e de recurso na prevenção de infecção nesse cenário. Primeiramente, é a principal porta de entrada de toda a rede de atenção do SUS. Ela tem um papel fundamental na detecção e manejo de surtos comunitários. Ela tem uma capilaridade em todo o território nacional, do norte a sul. Ela tem um papel direto e indireto na prevenção e controle de infecção.
mas demandam um conjunto de medidas que inclui infraestrutura, conhecimento, treinamento, insumos eficazes para a prestação de cuidados primários seguros e de alta qualidade. Bom, é isso que eu queria dizer para vocês, estou à disposição. Obrigada pelo convite mais uma vez. Professora Roseli, nós que agradecemos, assim, eu sou seu fã, né, de carteirinha, você sabe disso, mas brilhante apresentação sua, eu acho que você traz alguns pontos importantes aí também para a gente trazer para a discussão, né, para reforçar, e principalmente na questão aí, quando você fala da sobrecarga, e a gente tem vivenciado muito isso, né, e até com a questão da ONA, e aí tem as demandas da ONA para uma equipe que já vem sobrecarregada, né, a gente sabe, inclusive, a questão de imunização, vacinação, hoje ela é muito diferente do que era antes da pandemia, com questões de vacinas em quantitativo muito maior, complexas, né? Frascos muito parecidos, e aí são links que têm que ser preenchido. A questão administrativa mudou muito, né? Aumentou muito. E aí a gente vem com outras propostas, e aí eles, na sobrecarga, muitas vezes eles fazem essa fala, né? De novo, não vou aderir a isso. Então também tem uma questão desafiadora aí do momento também para a implantação, né? Sem dúvida. Outra coisa importante é a estrutura. Eu acho que o que você trouxe, a sua realidade não é muito diferente da nossa aqui mesmo. E aí, como eu digo, eu estou em 19 unidades básicas de saúde. Muitas estruturas dificultam também a questão da implantação, né? Às vezes até para colocar uma pia para higienização das mãos, né? Ainda bem que a gente tenha hoje a opção dos dispensadores do produto alcoólico, mas mesmo assim tem a indicação dos momentos da higiene das mãos, e às vezes as pias não estão de fácil acesso como deveriam estar, né? E a questão das precauções, o estudo que você mostrou, acho que ele reflete, mesmo sendo pré-pandemia, acho que teve uma mudança, e eu costumo dizer isso para os alunos e até para as unidades, às vezes o ruim traz um olhar para uma melhoria, né? E aí a gente teve a situação da pandemia e tivemos a situação um pouco depois também com a mpox, né? Com a monkeypox, que trouxe muito essa questão de olhar também para a precaução de contato, né, de fazer uma reorientação sobre as práticas, e aí o que eu percebo na atenção primária, às vezes a gente vai fazendo um movimento muito sobre a demanda, né, está acontecendo, a gente vai atrás, e a gente está pecando um pouco com a questão da prevenção mesmo, né, que é o que você falou aí da questão indireta, que a gente precisa cada vez melhorar para evitar e prevenir, né, então acho que Sem muito dúvida. bacana a apresentação, parabéns novamente. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado. E aí reforçar o pessoal para aproveitar o momento aí, que eu sei que tem muitas dúvidas, e mandarem as questões aí no chat para a gente aproveitar as palestrantes aí para nos ajudar a sanar algumas dúvidas, né? Obrigado, professora. Acho que nós podemos seguir aí com a segunda palestra, né? Que é os desafios e atuação na assistência domiciliar. Novamente, também muito obrigado, Fabiana, pelo aceite do convite. Quem vai conduzir esta abordagem é a doutora Fabiana Schmidt, acho que se estiver errado depois você me corrige, César. A Fabiana, ela é enfermeira, especialista em controle de infecção, analista de qualidade, responsável pelo serviço de controle de infecção domiciliar na Home Doctor. Fabiana, fica à vontade, mais uma vez, obrigado. Pessoal, boa noite, muito prazer, é uma satisfação imensa participar, eu super agradeço de verdade o convite. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Bom, antes de eu iniciar, eu só gostaria de compartilhar, eu estou na Home Doctor, né, atuando em controle de infecção em home care, em torno de 3 anos, e é sempre muito desafiador, realmente, porque cada dia a gente tem algum desafio diferente, né? Então, é realmente gratificante, porque é tudo muito novo, embora seja muito parecido com a atuação hospitalar. Então, eu quero trazer um pouquinho da vivência em si, né, de um controlador de infecção em serviço de atendimento em domicílio, que tem tudo aí para crescer nesses próximos
dias, meses, anos, enfim. Então, vamos falar um pouquinho aqui. Eu gostaria de sintetizar, né, o cenário da atenção domiciliar hoje, né? Então, em uma pesquisa rápida que a gente consegue fazer no Quines, em 2022, nós tivemos 1.167 empresas inscritas, né, em atendimento, ativas em atendimento em domicílio. A maioria delas é na região Sudeste e Nordeste. Esse setor, ele contribui com uma receita em torno aí de 12 bilhões de reais, atendendo em torno de 346 mil pacientes anual. Quando a gente traz as informações de profissionais, em torno de 103 mil colaboradores entre próprios e terceirizados, e seria necessário em torno de 35 mil leitos adicionais nas redes hospitalares para atender esse público da atenção domiciliar. Então, a gente consegue entender que é um cenário, né, é um nicho da saúde muito importante que vem crescendo, né? Então, é um setor muito importante nos dias atuais. Quando a gente pensa em legislação, né, em regulamentação, basicamente são essas as portarias e normas regulamentadoras que a gente se baseia, sendo que a RDC 11 de 2006 é o que basicamente fala mesmo sobre a atenção domiciliar. E aí eu trago um gancho, né, que nessa RDC a gente não traz a obrigatoriedade de ter o serviço de controle de infecção. Então, esse trecho, né, essa frase, esse parágrafo em específico, ele vincula muito com o núcleo de segurança do paciente, o que abre portas aí para consultorias, né, como não exigem um serviço em si, abre a porta para consultoria, e aí o setor acaba perdendo um pouco no sentido de não ter um profissional em loco ali para fazer esse serviço que é muito importante. Eu não vou abrir todas, né, as regulamentações, mas basicamente é essa RDC 11 aqui, que é o que norteia para o serviço de atenção domiciliar. Trazendo o que a gente já discutiu aqui, né, que o Aurivan acabou trazendo, a gente não tem muitas diretrizes, guidelines, estudos voltados para a atenção em domicílio, né? Então, a gente tem esse déficit muito grande e a gente sente muito porque realmente falta, né? Então, só para dar um exemplo, né? A gente tem esse último documento que a EIPC soltou em 2008, direcionado para o atendimento em domicílio. Então, é um gap muito grande, né? Falta muito estudo nessa área, infelizmente. E já que a gente está no momento também de selos, né, de qualificação, de certificação, a gente, assim, por mais que seja números pequenos, né, mediante aquele número de 1.162 empresas, a gente vem percebendo que as empresas em si, elas estão percebendo a importância de falar sobre infecção, né, e de ter um controlador de infecção atuante. E isso a gente consegue perceber em algumas questões, né. Em uma pesquisa rápida, também feita no site dessas acreditadoras, a gente consegue identificar essas empresas acreditadas, né? Então, pela ONA, são 21 empresas acreditadas, pelo QGA, são 16 empresas, e aí eu abro um parênteses aqui, que 14 delas é a Home Doctor, né, a empresa que eu trabalho, então esse número acaba sendo bem menor, na verdade, né? A empresa, ela tem diversas unidades espalhadas pelo Brasil, então essas unidades são acreditadas e por isso que a gente entrou aqui com 14, né, dessas 16 empresas acreditadas pelo QGA, e a JCI são 5 empresas acreditadas.
Então, basicamente, isso representa em torno de 3,6%, né, de empresas acreditadas hoje no nosso país. É pequeno, a gente sabe, mas é um impulso, né, um impulso para a gente começar a crescer de fato nessa área que é super importante. E aí eu trago a prática mesmo em si, né, o que a gente faz, quais são os indicadores que a gente gerencia, que a gente consegue aplicar. Então, eu falo que, por mais que a gente faça muita coisa parecida com o hospital, tem coisas com muita particularidades, né? Então, é tudo igual a um hospital, mas é tudo diferente ao mesmo tempo. Cada paciente tem a sua individualidade, né? Então, a gente precisa entender e se adaptar. Quando eu cheguei no home care, a gente se depara com uma realidade diferente, né? A gente está muito acostumado a trabalhar em hospital, né? Tudo muito correto, a gente tem bases para nos nortear, né? E quando a gente vem para a atenção em domicílio, essa realidade é um pouco diferente e a gente meio que fica até desesperado, né? Poxa, o que que eu vou fazer? Mas é muito interessante, de fato. Trazendo indicadores, né? O que que a gente pode fazer de indicadores na atenção em domicílio. Então, básico, né? As densidades de incidência de infecção global por topografia associada a dispositivo, taxa de utilização de antimicrobianos, e aí esse indicador em específico eu trago muito com a questão do protocolo da instituição, né? Então, se as prescrições estão em conformidade com o que a gente preconiza, eu acabei não colocando aqui, mas a gente tem também as taxas de utilização de profilaxia, é uma realidade que existe muito antibiótico profilático para infecção urinária, infecção de trato respiratório para esses pacientes em atendimento em domicílio. Então, a gente consegue mensurar para agir, né, para tentar reduzir essa exposição a antibiótico de profilaxia, taxa de utilização de dispositivos. A gente não tem tantos pacientes invadidos assim, mas os pacientes que possuem, né, geralmente são catéter central para ou hemodiálise externamente, ou antibiótico-terapia de fato, e quando o paciente faz uso de sonda vesical, tem alguma questão urinária de fato ali, então dificilmente a gente consegue retirar esses dispositivos, por mais que a gente tente, né? Claro que quando acaba a terapia, a gente retira, enfim, mas só para contextualizar que hoje a gente tem um número baixo, aí, uma porcentagem baixa de utilização de dispositivos. Acompanhamento de desfechos, né? Se aquela infecção foi tratada em domicílio, se precisou hospitalizar, né? Às vezes é uma infecção muito grave que a gente não conseguiu agir, intervir a tempo, evolução de óbito domiciliar ou hospitalar. Esses são os indicadores de resultados que a gente trabalha hoje, tá? Indicador de processo, então, checagem das ROPs, né? Isso a gente consegue fazer tanto internamente quanto em auditoria nas residências, né? O IQGA, ele pede muito isso. Então, essas ROPs, que tudo que é envolvido, né? O envolvimento aí de controle de infecção, acaba pegando outras áreas também, né? Como a qualidade e segurança do paciente, mas a gente consegue mensurar também essa aplicação de ROPs, né? Pacote de medidas de prevenção, de corrente sanguínea, trato urinário e trato respiratório, e higiene de mãos. Higiene de mãos é algo um pouco mais superficial, a gente não consegue fazer aquela auditoria baseada em momentos, né, de oportunidades, infelizmente, porque essas auditorias, elas acabam sendo mais pontuais, né, e de repente, quando a gente está em domicílio, a gente consegue observar quando o profissional está manipulando o paciente, mas é mais as questões estruturais, né, se
o ponto está correto, se tem todos os insumos ali disponíveis. E a nossa atuação em si, especificamente, do controlador de infecção, né? Então, a gente tem as nossas reuniões mensais do SCID. Esse nosso time é composto por uma médica superintendente, uma médica infectologista, que ela atua na internação, tá? Então, ela é mais um apoio, né? Quando a gente precisa discutir algum caso, enfim, ela nos apoia, né? Infelizmente, ela não faz parte do time de controle de infecção. Nós temos 2 enfermeiras, eu e mais uma, e uma farmacêutica, e uma gerente de farmácia. Elaboração do PCID anual, elaboração, revisão e aprovação dos protocolos institucionais. Então, todos os protocolos, direto ou indiretamente, envolvidos em infecção, passam por nós. Então, a gente aprova, revisa, elabora. Atuação ativa no comitê de padronização. Então, qualquer material ou algum medicamento que seja de responsabilidade, que a gente tenha uma subresponsabilidade, vamos dizer assim, a gente avalia, a gente pesquisa para ver se está tudo dentro dos conformes. Realização de reunião de indicadores, então a gente traz esses indicadores, né, não só de infecção, mas das outras áreas também para essas unidades. Treinamento periódico sob demanda. Então, a gente tem o cronograma anual, né, para a gente cumprir, e também sempre que existe algum ponto em específico, a gente realiza esses treinamentos também com as equipes externas, né, os cooperados, ou internamente, quando necessário. A análise de antimicrobianos e classificação da sua indicação. Então, aqui é o momento que a gente vai classificar essas infecções, né? E aí eu trago o exemplo aqui do nosso template, né? Uma pequena parte dele, na verdade. Então, a gente classifica aqui se é uma infecção clínica, se é uma infecção hospitalar, se é uma infecção com critério epidemiológico, que este aqui é o que vai entrar por o indicador da unidade, ou se é um antibiótico de profilaxia. Elaboração de conteúdos educativos, então, minimamente, quando a gente identifica que é preciso abordar algum assunto, a gente solta algum material educativo, né? Esse daqui também trouxe uma parte de um material, a gente solta bastante. Isso aqui eu até queria compartilhar também, que eu acabei não citando aqui quando eu falei de treinamentos. Aqui foi um exemplo de uma ação bem bacana que a gente sentiu a necessidade de envolvimento da equipe médica, principalmente os visitadores, né? Prescrição de antimicrobiano, assim, era muito. Então, a gente decidiu parar, né, para analisar todo o cenário, e aí a gente decidiu fazer esse fórum, um primeiro curso que a gente chamou, para conscientizar mesmo esses médicos, né, sobre a prescrição, quando entra com medicação, se é sinal e sintoma ou não, enfim. Foi algo bem básico mesmo, porque a gente espera que esses profissionais saibam, né, mas o que é básico para a gente não é tão básico para eles, né, então foi muito bacana, a gente teve um retorno muito positivo com esse curso que a gente fez voltado mais especificamente para médicos, né? Foram 4 infectologistas falando sobre 4 temas diferentes. Realização de visitas técnicas internas ou externas. Internas, aí eu cito o nosso exemplo, né? Nós temos farmácias, nós temos setor de equipamentos, e nós temos central de urgência e emergência. Então, são basicamente nessas áreas que a gente acaba fazendo as nossas visitas técnicas, e nas áreas externas a gente foca mais em farmácias de manipulação e nutrição parenteral para a gente acompanhar. E aí cada uma tem a sua periodicidade também de visita.
Aqui também quero compartilhar, né, com vocês, cada serviço vai ter a sua individualidade e a sua necessidade de atuação, né? Então, o nosso papel aqui também é a coordenação do grupo multidisciplinar assistencial, que é o que a gente chama de GMA. Esse GMA, ele está focado mais em infecções respiratórias, né? Então, a gente parou para entender o nosso cenário, né? Quais são as nossas fragilidades, e hoje a infecção de trato respiratório, ela tem muito mais prevalência. Então, junto com um grupo de profissionais envolvidos, enfermeiros, farmacêuticos, médicos, nutri, físio, fono, a gente discutiu e a gente criou esse diário do cuidador. A gente sabe que o cuidador, ele tem um papel importantíssimo e fundamental para o cuidado, né, deste doente. Então, a gente criou esse diário. O perfil era um perfil de pacientes pediátricos em uso de ventilação mecânica, que hoje é uma super realidade. Com esse envolvimento, a gente conseguiu reduzir bastante a nossa incidência de PAV em pacientes pediátricos. Então, cada atendimento, né, cada home care vai ter a sua particularidade, e a gente conseguiu criar esse grupo aqui bem bacana. Hoje, a gente está focado em broncoaspiração, para a gente conseguir tentar reduzir o número de broncoaspirações. Acompanhamento na pandemia, né, e aí eu trago não só a pandemia, como em surtos também. A gente sabe que pode existir surtos, né, embora com menos frequente, né. Então, na pandemia em si, a gente fez um trabalho muito grande com os pacientes e colaboradores, né, todo o acompanhamento, desde a da suspeita, confirmação ou exclusão do diagnóstico, né, tanto para paciente como para colaborador. Realização da campanha de higiene de mãos, que não tem como fugir, né. Então, a gente consegue movimentar em todas as unidades e fazer com que aconteça a campanha, tentando sempre chegar o mais próximo, atingir o quanto mais a gente conseguir de pacientes, né? A gente está um pouco aqui, um pouco mais distante, mas a gente sempre tenta fazer com que isso chegue aonde realmente importa e precisa, né? E publicações de trabalho científico, né? A gente tem uma parceria muito grande com a diretoria, incentivo em relação à publicação, né? Então, aqui eu só trouxe também o último trabalho nosso publicado em uma revista internacional. Aí eu quero trazer os pontos fortes, né, da atenção em domicílio. A gente tem a possibilidade aí de antibiótico-terapia em infecções complexas ou não, né, que são aqueles pacientes que saem com catéter para finalizar a terapia. Manter os pacientes críticos em domicílios, então, como eu mencionei, hoje a gente tem vários pacientes em ventilação mecânicas, pacientes críticos, bem complexos de fato, que a gente consegue manter com bom atendimento e com segurança principalmente, né? Não só pensando em infecção, mas em outros aspectos. O profissional, ele é focado em um único paciente, né? Então, exceto, por exemplo, o enfermeiro, o médico, o físico, que acaba migrando, né, de paciente para paciente, mas a equipe de enfermagem, ali o técnico ou auxiliar acaba ficando, foca em apenas um paciente, diminuindo aí o risco de transmissão cruzada. Consequentemente, a gente tem as menores incidências de IRAS, né? Essas infecções são bem menores quando a gente se compara com o hospital, óbvio, né, obviamente. Tem uma baixa exposição a eventos adversos, né, então a casa é muito mais segura para o paciente em diversos sentidos, sem falar a questão psicossocial, né, o paciente na casa dele, no ambiente dele, ele fica muito melhor.
para finalizar, os desafios que a gente encontra, né? Eles são diversos, mas eu trouxe alguns deles aqui para a gente discutir. Critério epidemiológico para fechamento de infecção voltado para esse público, né? Para esse nicho. Então, como eu mencionei, fora aquele documento da APIC, né? Que ele está direcionado para critério epidemiológico, a gente só tem as publicações gerais, né, mais utilizados em hospitais. Então, o paciente, quando ele está em domicílio, dificilmente a gente vai conseguir em tempo hábil um exame, né, uma cultura. Então, a gente fecha o critério muito clinicamente, né? Então, por exemplo, um paciente que está com sintomas respiratórios, né, a gente não sabe se é bacteriana, se é viral. Então, é muito difícil essa parte de fechamento de infecção relacionada à assistência à saúde ou não. A comparação entre a empresa de atendimento domiciliar, hoje ela não ocorre, né? A gente não consegue saber se o nosso dado ele é bom, se o nosso dado é ruim, porque não existe resultados, né, de indicadores, assim como tem de hospitais, né? Então, algumas vigilâncias acabam solicitando para a gente as nossas taxas, né? E aí a taxa de infecção, não é incidência, de forma semestral, né? Então a gente acaba enviando semestralmente para algumas vigilâncias, mas esses dados eles não são compartilhados depois, né? E só para reforçar aqui também, existe o NEAD, né? O NEAD é o núcleo especializado aí em atendimento em domicílio. O NEAD, ele tem um programa de captar esses indicadores, né? Então, mensalmente a gente envia os nossos resultados para esse NEAD. As empresas, elas precisam se filiar ao NEAD para conseguir, né, enviar, para fazer esse cadastro de indicadores. E em breve, um futuro bem próximo aí, eles vão soltar esses dados, né, para a gente conseguir se comparar e entender aonde a gente está e aonde a gente quer chegar. Escassez de legislação, né, então, basicamente, a gente tem aquela única em si voltada para atenção em domicílio, e a gente sente muito, né, quando entra alguma questão nova, né, que a gente precisa entender, avaliar, estudar. Como já trazido também, a escassez de produção científica é realmente muito difícil, né? Porque como a gente não tem regulamentação que nos norteie, né? Que não tem outras, quando a gente procura evidência, a gente não tem, né? E aí, não sei, trago alguma frase polêmica também, né? De repente, até as próprias revistas não têm tanto interesse assim em publicar assuntos voltados na atenção em domicílio. Não sei se é uma percepção só minha, assim, mas eu sinto muito isso. Dificuldade de vínculo com os cooperados e dificuldade de capacitação dos profissionais. Geralmente são profissionais recém-formados, e para a gente tentar driblar isso, né, a gente tem algumas estratégias para conseguir esse vínculo maior com os colaboradores e com a capacitação desses profissionais. Só para vocês entenderem um pouquinho do contexto, do porquê que é tão difícil esse vínculo, aqui está a representatividade de todas as unidades que a Home Doctor possui. Então, hoje, nós somos 27 unidades distribuídos aí praticamente em todo o país. Nós atendemos 3.000 pacientes diariamente, né? A gente tem uma carteira de 3.000 pacientes. Então, você criar vínculo com diversos profissionais, né? Conhecer, entender é muito difícil. Então, a gente conta com o IEP, né, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa, que aproxima mesmo esses profissionais, né, esses cooperados,
da realidade, né? Então, a gente tem treinamentos específicos voltados para infecção e para diversos outros assuntos, e a gente capacita, de fato, esse profissional desde o começo, né? Eles chegam muito crus e a gente vai treinando para que ele consiga desenvolver um papel que a gente espera, tá? Então, é um cenário, assim, bem difícil de lidar pela permeabilidade mesmo da empresa, né? Muito grande, são muitas unidades, e esse vínculo a gente tenta contornar aí com o IEP, que dá sempre suporte para a gente com treinamentos e capacitação desses profissionais. Então, é isso que eu queria passar. O serviço em si, ele é muito desafiador, né? Como eu falei, cada dia aparece alguma coisa nova e diferente, que é muito difícil mesmo, né? Então, não que o controlador de infecção em hospital é fácil, claro que não, né? Não é isso. Mas no atendimento em domicílio é extremamente desafiador. E a gente aprende a cada dia, com certeza. É isso que eu queria passar, gente. Fabiana, obrigado. Também excelente apresentação, acho que muito objetiva, clara. Já estão tendo manifestações aí no chat sobre a apresentação, parabéns, tá? Acho que os desafios, assim como a gente tem aí na atenção primária das unidades básicas, também é do domicílio, né? E não são desafios tão fáceis também, como você mencionou. Acho que essa questão de não ter um comparativo, um referencial, impacta bastante, né? Porque a gente nunca sabe o norte e para onde que estamos indo, né? Não tem esse comparativo. Acho que a questão também de lidar com o profissional na questão domiciliar também não é fácil, já tive essa experiência. Muitas vezes a gente treina e o turnover fica alto, né? Porque na hora que você está engatando, ele sai ou porque ele cria vínculo com alguma família, ele vai fazer isso apartado depois e é complicado. E aí, mediante isso, eu ia até te fazer uma pergunta, eu não sei se é muito a sua realidade, mas, por exemplo, quando a gente pensa no domicílio, realmente o paciente lá na casa dele, tem muitas vezes o cuidador que é da família, né? Que está atrelado também ao profissional da empresa. E aí, isso é um outro desafio de como validar e capacitar este cuidador que é da família atrelado, a relação familiar, para também garantia dos processos, né? E da condução. Isso é uma realidade sua também ou não? É sim, Aurivan, e a gente tem muita dificuldade também, porque muitas vezes o cuidador é um técnico de enfermagem de confiança da família, e ele tem os processos que ele acha da cabeça dele ou que ele aprendeu em outro lugar. Então, para você tirar isso, é muito difícil. É muito difícil e algumas vezes a gente não consegue, assim, bem sincera, porque a família tem uma confiança tão grande no profissional que não adianta, você pode explicar 1000 vezes, evidenciar 1000 vezes que se a pessoa tá lá, ela não vai fazer. Assim, é muito difícil, isso é super realidade. Mas tem casos que a gente consegue contornar, a gente consegue explicar. Esses casos que a gente não consegue é porque está muito tempo com a família mesmo e o familiar está muito distante do cuidado. Então, é uma mãe que não consegue olhar para o filho que é acamado, que é deficiente. Então, ela deixa a responsabilidade completamente para o cuidador. E aí é nesse caso que a gente não consegue muito intervir e mudar a realidade e tentar trazer para o que a gente está pedindo, né, conforme o protocolo. Perfeito. Eu vou abrir agora para vocês, eu e a Fabi vamos fazendo rodadas, chegaram algumas perguntas no chat, eu vou fazendo uma pergunta para você e outra para a doutora Roseli, e a gente vai intercalando eu e a Fabiana nas perguntas, tá bom? Vou fazer primeiro para você, Fabi, tem uma pergunta, acho que é de Mark, eu não sei se comeu a palavra, o nome dele, o dela, mas estava como Mark aí no chat, que é como medir a higiene das mãos na atenção domiciliar, como que vocês fazem? Dificílimo, dificílimo. Bom, a gente não consegue medir de fato, né? Porque hoje a nossa realidade, a gente sabe, né?
padrão ouro aí é o produto alcoólico. Mas hoje a gente prioriza a higiene de mãos com água e sabão, tá? Por alguns motivos. Então hoje a gente não dispensa no nosso pacote o produto alcoólico. Então a gente não tem, por exemplo, como mensurar em quantidade, né? Então, como eu falei na apresentação, é algo mais superficial. Então a gente vai na casa, a gente faz auditoria para o paciente em si, e a gente observa quando tem algum ponto de cuidado ali, né, para ver se aquele profissional ele realiza ou não a higiene de mãos. E aí a gente questiona também, né, o cuidador, a família, se os profissionais higienizam as mãos, se eles entendem o conhecimento, e aí a gente avalia mais também a questão estrutural, né, para ver se a pia está adequada, se tem insumos, essas coisas. Então, é difícil, é difícil. Agora, se tivesse uma empresa um pouco menor, né, com poucos pacientes, talvez a realidade seria um pouco diferente, sabe? Mas hoje é difícil a gente fazer isso. Joia. Eu vou encaminhar uma agora para a doutora Roseli. Professora, tem uma pergunta que, inclusive, também é um problema nosso lá que a gente tem vivenciado. Muitas vezes é isso, né? A questão da não ter uma referência de controle de infecção, e aí vão determinando algumas questões de processo que muitas vezes também não faz sentido, né? E muitas vezes está relacionado também ao conflito de interesse da própria indústria na questão da dispensação dos materiais. Chegou uma pergunta aqui, que é qual a indicação e se faz sentido eu utilizar a clorexidina para higiene das mãos em uma sala de curativos, onde eu não tenho curativos muito complexos, pensando na questão de resistência dentro de uma unidade básica de saúde. Olha, eu acho que não é indicado, não, porque a clorexidina ela é mais preciosa, né? A gente vai reservar para situações específicas. Então, sem dúvida, não justifica. A higiene de mãos ali poderia ser feita com solução alcoólica ou com água e sabonete, sempre que tiver necessidade. Mas não justifica o custo disso e a questão da resistência antimicrobiana, sem dúvida. Não se justifica, não. Eu até faço um adendo a essa pergunta, obviamente não vou falar com a empresa por questão ética, né? Mas eu tive uma situação muito parecida na onde eu atuo, que a empresa realmente quer implantar a questão, e aí eu fui fazer uma discussão com a empresa, né? E aí a própria empresa diz, não tem questão de resistência de clorexidina. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu sou de controle de infecção. E aí existe esse conflito, muitas vezes esse despreparo, ou entender que nem você disse, né? Muitas vezes eles acham que não tem alguém com expertise, e realmente, na maioria, não tem. E aí vão tentando se implantar coisas que não fazem sentido, né? É um desperdício de recurso e não tem sentido algum. Perfeito. Fabi? Verdade. Eu queria agregar aí falando que acho que assim a gente está interessante essa questão, essa discussão, essa pauta, porque eu acho que são mais áreas onde o controlador de infecção pode estar atuando e tem uma gama aí de coisas para a gente fazer e construir, né? Como vocês duas colocaram, ainda é algo que a gente tem que buscar informações, né? Tentar caçar em diversos locais. Eu acredito muito que se a gente investe na atenção primária, a gente previne muito infecção, e não só infecções, né? Mas até mesmo outras doenças, né? E aí a gente, na atenção aí terciária, né? Que é a questão do hospital, a gente pode reduzir muito motivos de internações, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que estão engajadas aí nesse propósito e esse olhar aí para ter um controlador de infecção especialista nessa área. A mesma coisa nessa questão do atendimento domiciliar, né? Ela é uma sequência aí, às vezes, de um internação, mas às vezes ela pode vir antes até mesmo de gerar uma internação.
Então, como eu falei, né, já tive, por 3 anos trabalhei aí, eu tive uma experiência, e eu sei, Fabiana, minha xará, o quão desafiador é isso, e fico feliz também de ter pessoas aí engajadas nesse propósito. Tem uma pergunta aqui, professora Angeli, enorme, eu vou ler aqui, mas eu achei muito interessante, depois eu passo outra para você, Fabi, tem bastante aqui, muita gente interessada nas atividades. Mas eu achei interessante, porque é uma forma da gente pensar como poderíamos atuar aí nessas áreas, né? É a Érica que perguntou, ela agradece muito as apresentações, e ela coloca se há algum caso exemplar de política estadual ou municipal que especifica para o controle de IRAS na atenção aí à saúde, né, primária. Ela explica isso porque ela vê que é fortemente fragmentado o trabalho na vigilância em saúde. Então, ela tem assim, ela dá exemplos. O enfermeiro A monitora as doenças de notificação compulsória. O enfermeiro B é responsável pela vacinação. O enfermeiro C é a central de material. E aí, se há alguma experiência inovadora na formação da rede, né, de atenção, em alguma micro-região brasileira para controle de IRAS e alinhamento dessas ações em UBS, ambulatório e hospital, né, que aquela questão de tentar se integrar essa linha de cuidado na prevenção de IRAS, né. Érica, né, que você disse o nome Érica, que fez a pergunta aqui. Ô, Érica, muito obrigada pela pergunta, mas infelizmente eu não tenho uma boa resposta, assim, não conheço mesmo nenhuma situação em que esses vínculos já estejam mais fortes, né, que as coisas estejam mais coesas. O que a gente vê é isso mesmo, e aí a gente junta, ainda acrescenta nesse sentido de coisas fragmentadas, os vínculos de trabalho, né? A gente tem as pessoas que trabalham para o Estado, as que trabalham para o município, os terceirizados, as OS, e isso vai deixando ainda cada vez mais fragmentado, porque as pessoas são contratadas para coisas muito específicas, né? Ela faz a criatividade dela e não tem esse compromisso com a integração do todo, porque são pessoas bem diferentes, com contratos diferentes. Infelizmente, eu não tenho. A única experiência que eu conheci bem mais estruturada é na Inglaterra. A Inglaterra toda tem isso já muito bem desenvolvido, eles têm esse profissional de saúde da APS, profissional de controle de infecção, não um em cada unidade, mas eles têm uns agrupamentos, eu não sei se eles chamam de distritos, não me lembro, que agrupam um número maior de unidades e tem uma pessoa de referência, onde você se apoia, onde a pessoa esclarece, a pessoa monitora esses indicadores, e funcionam relativamente bem. Também é difícil a gente avaliar, assim, numa visita ou outra, se isso funciona perfeitamente, mas, sem dúvida, eles estão mais organizados e mais avançados nesse sentido. No Brasil, eu realmente não conheço nenhuma experiência. É um caminho aí a seguir, né? Sem conquistar, né? Conquistar, exatamente. Conquistar. E, Fabiana, aqui eu acho que é uma questão que é bem delicada, assim, de como aplicar o critério, como você mesmo falou, né, da dificuldade, o critério epidemiológico aí para definição das IRAS, e junto com esse, se você tem um parâmetro até para você avaliar, como que você faz para você avaliar se o seu indicador, enfim, você está indo, né, bem, não está, a questão de subnotificação, você contar um pouquinho de como você faz essa parte aí das classificações e de avaliar como se as medidas, né, preventivas estão surtindo efeito, porque é isso, para hospital a gente tem várias fontes para a gente poder se comparar, né, mas na atenção domiciliar a gente sabe que isso é muito escasso, para não dizer zero, né? Bom, em relação ao critério epidemiológico, hoje o que a gente utiliza é o da Anvisa, com algumas adaptações, né? Então, a gente muitas vezes não tem a maioria, né?
exames, então a gente não tem culturas que nos ajudem a fechar. Então, é muito baseado no sinal e sintoma que o paciente está apresentando. Então, como eu mencionei, né? Então, sei lá, de repente um paciente está com sinais e sintomas respiratórios. A gente não sabe se é bacteriano ou se é viral, né? A gente não tem esse tempo hábil para conseguir realizar esses exames. Então, a gente fecha muito clinicamente. E o critério epidemiológico que a gente utiliza é o da Anvisa adaptada à realidade de home care. Não sei se eu respondi a pergunta. Creio que sim. E a outra pergunta era... Como você se autoavalia, né, na questão de comparar seus indicadores, enfim. Tá. Basicamente, a gente pega o indicador anual anterior, né, para ver se a gente está bem ou se não está, se a gente está a mais do ano anterior. Então, basicamente, a gente se compara com a gente mesmo, né? Mas o que a gente sempre coloca para comparação, né, isso surte um efeito muito positivo quando a gente apresenta esses resultados, por exemplo, os nossos pacientes com PAV. Então, a gente pega os indicadores de PAV hospitalar e compara com o nosso, para dizer que em domicílio o risco é muito menor. E realmente é uma discrepância muito grande, assim. Então, isso ele surte um resultado muito bom, porque as pessoas enxergam que realmente tem esse impacto, sabe? É o momento que a gente faz essa comparação entre hospital e home care. Interessante. É uma forma de você até fazer como educação ali com a equipe, né? Sim. Em relação ao indicador. Auri, você faz as próximas? Eu Eu posso, vou sim. lendo as demais aqui. Tranquilo. Deixa eu começar com a professora Roseli. Tem uma pergunta se você poderia discutir sobre culturas de vigilância na admissão de pacientes em atenção domiciliar, se faz sentido e como que seria. Na atenção domiciliar? Isso. Olha, eu acredito, eu não tenho muita experiência com isso, mas eu acredito que você está dizendo cultura, agora que eu entendi, cultura de segurança, eu estava achando que era cultura de micro-organismos. É cultura de segurança, política de cultura de segurança, é isso? Não, na verdade, eles estão perguntando mesmo sobre cultura, como a gente faz muitas vezes para rastrear na entrada da admissão do hospital. Cultura de micro-organismo mesmo. Vigilância, é isso. Entendi agora. Olha, eu não tenho um dado preciso para apresentar, mas assim, a princípio eu acredito que não é uma prática viável, porque você está tendo um único paciente ali, né? Você não vai ter outros pacientes. Agora, se ele começa a ter internações e retorno, talvez isso fosse um pouco diferente. Eu não tenho experiência com isso, não, nem estou conseguindo pensar tão rápido, mas para mim, se ele não é um paciente exclusivo que está no domicílio, ele não tem o porquê da gente ficar fazendo culturas de vigilância. Alguém tem algum comentário sobre isso? Fabianas, né? Eu acho que, de repente, essa pergunta seria mais voltada para a atenção domiciliar mesmo para a Fabiana, porque na dinâmica da unidade básica de saúde, né, eu desconheço algum referencial ou alguma indicação que sugeriria a gente fazer alguma cultura esse monitoramento, né? de monitoramento. Eu acho que, de repente, era uma pergunta mais voltada para a atenção domiciliar mesmo, né? Então, só complementando, a gente também não faz essas culturas de vigilância, tá? Seria uma organização um pouco difícil de aplicar, mas o que basicamente a gente tem é a informação da captação do paciente, né? Então, o paciente que vai implantar para a gente, existe toda a captação do paciente, né? Todo o histórico que ele tem, e ali a gente tem a informação se o paciente é colonizado ou não, mas a gente não tem essa periodicidade aí de realizar cultura de vigilância.
Eu acho que aí, no caso, a cultura de vigilância, ela é mais quando a gente está dentro de uma instituição no qual a gente vai prestar assistência aí ao paciente, que é o internado, né? Então, o risco minimizar aí a transmissão interna dentro da instituição. Na atenção, né, na primária, assim, pensando na questão de unidade de saúde, eu acho que aí esse risco ele fica um pouquinho menor, porque teria que ver que tipo de procedimento você vai fazer, né, na pessoa assistida ali. E na domiciliar é isso, ele está na casa dele. Acho que a gente precisa saber se ele tem alguma coisa para outros cuidados, até com o próprio profissional que vai atuar, né, no setor. Então, eu também acho que não, cultura de vigilância para esses dois momentos aí de assistência à saúde não seria um esforço, assim, que deveria ser gasto a princípio. Gasto. Pode ser que, né, futuramente, de repente, lá na frente, fala, gente, tinha que fazer cultura de vigilância e tal, porque a gente sabe que é assim, né? Mas eu acho que hoje a gente tem coisas maiores para implantar, que precisa vir um pouquinho na frente. Eu espero que eu não tenha que um dia virar aqui e falar, nossa, eu falava que não precisava. Agora é a rotina. Já pensou? Então, entrando nesse contexto, Fabiana, vou começar com você agora. Estão pedindo para você falar um pouquinho sobre o pacote de prevenção de infecção do trato respiratório no atendimento domiciliar. Mesma coisa. O mesmo pacote hospitalar a gente tem em domicílio, né? E lembrando que sempre o padrão ouro aí é revisar a indicação, né? Porque esse paciente está usando, se ninguém souber, vamos tentar tirar, né? Então, o pacote, ele é o mesmo para hospital, em domicílio, enfim. Não tem nada específico para domiciliar. Uhum. E, professora Roseli, aqui tem uma pergunta que veio logo no comecinho, quando você colocou na apresentação, até quando fala de materiais, que tinha aquela segregação, né, a central ali de armazenamento de materiais, e o que tipo de material que a gente tem dentro da unidade básica de saúde, que aí até contextualizou que um dos mais complexos é a questão usado na odontologia, né, pelos dentistas. Aí, na sequência, veio até uma pergunta em relação a fórceps, tesoura, pinça. O fórceps eu achei aqui, eu não sei se talvez seja espéculo, será? Ou é uma unidade, não sei, que tem a questão de parto normal, eu fiquei, né, mas tem tesoura, pinça, homeostática, alta rotação, cânulas cirúrgicas, também seriam esses materiais usados na atenção básica seriam instrumentais complexos também. Então, lembrando que o conceito, até onde eu posso estar um pouco desatualizada disso também, mas o conceito de material complexo ou não tem a ver com o diâmetro das luzes internas, né, onde você tem dificuldade de acesso. Então, material canulado, que você não consegue acessar a luz interna por serem luzes mais estreitas, que caracteriza como um material complexo. Mas, de qualquer forma, nesse estudo que nós fizemos aqui na região, o material que tinha produzido na atenção primária eram pinças de natureza, como anatômica, dente de rato, tesouras para retirada de ponto, e na odontologia tem aqui, não sei se isso em todo lugar, é uma odontologia clínica só, a odontologia especializada é em outro lugar, então não se faz extrações, não se faz canal, não se faz esse tipo de procedimento na atenção básica. E o material gerado realmente é um material não complexo, tanto que a classificação da unidade é que ele não precisa ter barreira física, basta a barreira comportamental, né, a barreira técnica, para que você separe os ambientes. Você não precisa ter um ambiente limpo, um ambiente sujo, uma sala de preparo em três ambientes distintos. Não são materiais complexos nesse sentido, em que eles são facilmente laváveis, né?
você tem uma área externa a ser lavada simplesmente, eles não são canulados, mas eles são esses materiais, nós não temos nada além disso, e que são utilizados para retirada de pontos, curativos de pequena dimensão e tratamento clínico odontológico. Então, são materiais não complexos mesmo. Só aproveitando... Desculpa, Fabi. Não, é só para lembrar vocês, depois se puderem deixar o contato de vocês, e-mail, porque tem algumas pessoas perguntando, tá? Se vocês puderem me deixar, e se quiserem escrever aqui no chat, aí vocês podem deixar também. Pode falar, Olivão. Não, era só para complementar ainda, a pessoa que fez a pergunta, ela encaminhou, que na verdade é fórceps para extração de dentes, né? Assim como eu acho que a preocupação da odonto nessa questão de CME é que alguns materiais, eles são um pouco articulados, têm ranhuras, por exemplo, pensando na carpule, né? Que é difícil, porque é um orifício pequeno de você, muitas vezes, lavar, secar, chegar, que é uma dificuldade nossa também, porque a gente tem odonto na maioria das unidades. Então, acredito que a pergunta dela foi nesse sentido, né? Que alguns materiais utilizados na odonto, dentro da unidade básica de saúde, apesar, obviamente, de serem materiais mais simples, às vezes eles têm ranhuras, articulações que dificultam um pouquinho o processo de lavagem e esterilização. Acho que deve ter sido essa dúvida que ela encaminhou. Olivan, me permite só uma fala rapidinho? Claro. Você lembrou uma questão que é muito particular mesmo. Outra questão que nós temos na ABS aqui é a distribuição de quem faz o que nesse processo. Não sei se isso acontece aí também, mas a gente tem o auxiliar de odonto e a gente tem o auxiliar de enfermagem, e eles não compartilham essa prática, né? O odonto cuida do material da odonto, a enfermagem do material da enfermagem, e muitas vezes em espaços diferentes. Muitas vezes a odonto cuida do seu material no próprio consultório, né? Não utiliza o espaço da central de material da unidade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar com a odonto, porque é um espaço pequeno que nem sempre atende às necessidades para um processamento adequado, né? É isso mesmo, professor, e a minha realidade, inclusive, do momento de fazer essas adequações, né? São culturas e práticas que foram praticadas por muito tempo e agora você chega com uma mudança difícil. E um conceito novo, é difícil, né? E às vezes, muitas vezes, você tem uma pia só dentro da sala do odonto, que está exclusiva, teoricamente, para a higiene das mãos, e que muitas vezes eles estão lavando as mãos e lavando os materiais do odonto que está ali próximo, né? E uma coisa que você falou em cultura, eu lembrei exatamente da fala. A fala é assim, mas eu vou misturar o material que vai na boca das pessoas com o material que foi na ferida das pessoas, né? Então, eu digo, no centro cirúrgico também eles separam direitinho, né? O que você vai separar, material de cirurgia de tórax não é o mesmo de cirurgia de intestino, né? Brincando, assim, a partir do momento que você passa por um processo de esterilização, o material está estéril, né? Mas essa sensação cultural ainda é muito forte. E sem dizer que o processo, muitas vezes, que é primordial ali, que é a lavagem, né? Porque não adianta se eu não fizer uma lavagem bem feita, o meu processo final. E aí, quando a gente vai fazer auditoria mesmo nesses cenários, a gente vê que ela está muito prejudicada, né? Às vezes porque eu não tenho nem material mínimo, como escovinha adequada, às vezes elas são umas escovinhas de dente que você visualiza utilizando, muitas vezes não é um desenconstrante ou um enzimático padronizado, muitas vezes é um detergente que comprou do mercado que está fazendo uso. Então, quando a gente aprofunda na auditoria, a gente vê que tem coisas muito gritantes e preocupantes sendo realizadas, né? Verdade. Obrigada aí ao Ivan por esclarecer o fórceps, que tem esse instrumento aí na odontologia, não conhecia com o mesmo nome. Realmente, porque ela falou fórceps, nossa, eu já pensei em outro, né? Chá de parto. E essa coisa mesmo de que muitas vezes esse material é deles, é caro, então eles têm mesmo dificuldade de outra pessoa fazer o processo que eles não conhecem direito, né? Então, esse alinhamento aí é um pouco difícil, assim, delicado, né, de colocar. Mas é isso, tem que ser feito de alguma forma, né, aos pouquinhos, para ir agregando e trazendo maior segurança aí
no processo. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é válido para as duas, a questões de como eles estão pedindo, assim, de cuidados primordiais no paciente sondado, em atendimento domiciliar, e pacientes em situação de rua. Eu acho que da vivência aí, se vocês têm alguma questão que possa abordar sobre, assim, ela vai citar cuidados primordiais. Sonda vesical, né? Sonda vesical de demora, em pacientes em atendimento domiciliar e em pacientes em situação de rua. Eu não sei se tem paciente bem em situação de rua, aí é um desconhecimento meu, que se consegue manter por algum tempo aí o uso da sonda vesical de demora. Mas achei interessante aqui, porque é desafiador isso. Morador de rua é muito, muito desafiador mesmo, né? Porque a pessoa tem uma condição mínima de higiene, é muito difícil. Eu não consigo pensar se teria algo que a gente poderia dizer assim, isso seria um mínimo a ser feito, né? Porque vai dizer que não pode, tem que higienizar a mão antes de dispersar a diurese, tem que... Essa situação não tem como... por alguma regra, né? Ficar institucionalizado para que realmente possa ser acompanhado enquanto ele tiver que estar usando a sonda, né? Não sei. Mas aí, em relação à atenção domiciliar, Fabi? Em relação à atenção em domicílio, eu acho que também não tem um ponto em específico, né? É adotar o pacote de prevenção, né? Que a gente já sabe, é fazer o pacote que isso é o primordial. Temos muitas mensagens de agradecimento pela apresentação, dizendo que foram ótimas. Tem fãs de vocês aqui elogiando, dizendo que está feliz de ver. Não sei se você, Fabi, você tem uma fã aqui, que eu conheço ela, a doutora Camila. Você conhece? Conheço, super elogiando você. Vários parabéns, ótima apresentação. Tão felizes que a gente tem pessoas de várias regiões aqui Estou feliz que é isso, tem de vários estados aqui, eles estão vendo que as dificuldades deles também são a mesma, então está todo mundo junto nisso. Deixa eu ver se tem mais alguma, Aurivan, que a gente foi agregando, né? Algumas perguntas uma com a outra. Eu fiz uma conferência aqui, não identifiquei alguma que não tenha sido respondida, sabia? Eu acho também, Aurivan, porque a gente foi juntando as que eram semelhantes e a gente tem vários, agradecimento. Vou aproveitar a sua fala, que eu vi que tem pessoas conhecidas minhas aqui também, inclusive a Érica, que fez a pergunta, foi minha professora, mandar um beijão para ela. Érica. Ele mandou mensagem aqui comigo. Eu mandei para você, né? A Érica foi minha professora. E tem pessoas que trabalham comigo, eu acho que é isso mesmo, né? O que eu sinto muito é que as perguntas que são trazidas são dessas dificuldades que a gente tem mesmo do dia a dia, né? O que fazer, às vezes o protocolo está ali de ciência, mas na prática, na hora de aplicar, tem esses vieses, né? Por exemplo, como que eu falo de uma prevenção de infecção de trato urinário quando eu tenho uma sondagem em uma pessoa em situação de rua? Como minimamente eu vou trazer alguns elementos de controle de infecção para essa situação, né? O que abordar, o que falar, sendo que a gente sabe que não vai ter segmento e que a orientação não será seguida, né? Então, acho que são esses desafios, essas angústias que a gente encontra na atenção primária e na atenção domiciliar, de como praticar essas medidas com essas situações meio específicas, né? Mas eu acho que cada vez mais, se a gente conseguir, de fato, inserir esse profissional nessas áreas, né? Cada vez mais, toda empresa de home care que abrir, ter o profissional controlador de infecção, as unidades de assistência à saúde, né, as unidades básicas, ter esse profissional especializado, eu acho que a gente vai enriquecendo, né, de conceitos e de práticas, experiências, e a gente vai, talvez, ampliando cada vez mais e melhorando
até mesmo para um dia chegar numa pessoa em situação de rua, a gente conseguir dar um pouco mais de assistência para ele, né, para essa população. Vai ser um grande aprendizado tudo isso. Espero um dia a gente poder voltar aqui na PECI com mais informações, Fabiana falando dos benchmarks que ela tem a respeito, a professora Roseli falando das unidades que já estão implantadas, trazendo exemplos eficazes, assim, e a gente poder aí compartilhar e ter mais áreas de atuação para nós, controladores, né? Acho que isso é um ganho para todo mundo. Eu não sei, se não vier mais perguntas, Aurivan, a gente pode encerrar? Acho que poderia encerrar, Fabi. Então, eu queria agradecer a todos vocês que ficaram aí conosco até o final, que participaram. Queria agradecer muito vocês duas, professora Roseli e enfermeira Fabiana, pela contribuição aí da palestra. Foi muito gratificante. Meu querido Aurivan, parceirão aí da diretoria da PECI. A gente se gosta muito, né, Aurivan? É muito gostoso isso, dividir esse momento aqui com você também. Agradecer ao nosso patrocinador aí, a CNPH, que está sempre presente aqui, compartilhando conhecimento aqui com a gente, e a própria PECI, né, que promove aí, a gente traz os temas, discute com todos os membros aí da diretoria, todo mundo encabeça as questões e a gente consegue trazer conteúdo aí para quem quiser se aprimorar. Então, acho que é isso. A gente encerra essa noite. Muito obrigada. Até uma próxima, viu? É um prazer. Obrigada. Muito obrigada, gente. Estou à disposição. Obrigada. Aí, doutora Roseli e Fabiana, se preparem porque a gente vai ter continuidade, tá? Vou ter Ótimo. A revanche. Boa noite. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Bom descanso para todos.